Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como salvar um usuário pelo HTTP Post através do Insomnia REST. Então aqui eu já estou com o Insomnia REST aberto. Primeira coisa, eu vou criar uma pasta nova aqui, que vai se chamar User Controller, que será responsável pela parte de usuários. Então aqui nessa nós vamos criar aqui o Store, que será um post. E esse post vai ter um conteúdo de JSON, que será enviado para o servidor para cadastrar. E então aqui nós vamos pegar aqui primeiro do Store aqui de usuários. Está um pouco travado aqui. Aí eu vou copiar esse endereço, Ctrl C aqui, vou vir aqui, um Ctrl V, e aqui eu troco essa rota para usuários, né? Users. Então, quando eu clicar aqui, ele vai enviar a informação para lá. Então, a primeira informação que nós vamos colocar vai ser uma informação de Active, informando que ele estará ativado ou não. Então, aqui nós vamos começar como True, que será ativado. Isso aí, na aula passada eu informei que podemos fazer é colocar como False, e aí enviar um e-mail para o cliente para confirmar. Quando ele confirmar o e-mail, aí automaticamente lá você manda salvar, lá no banco de dados, manda fazer a alteração de true de false para true. Também se tiver alguma coisa referente a bloqueios, se for algo que for algum bloqueio referente a spam, qualquer coisa, qualquer regra que você quiser criar, pode utilizar isso aqui. Porque aí não precisa excluir o usuário, pode deixar ele lá desativado por um certo tempo. Depois, se quiser, você exclui. Isso vai depender de sua regra de negócio. Mas aqui, por enquanto, é só um exemplo, então é só para entendimento mesmo. E nós vamos colocar aqui também o nome, que eu escrevo aqui, name, em inglês, né? E aqui eu vou colocar um nome qualquer. Então, como sempre, eu coloco o nome de usuário, que é User1. Ou então, melhor, eu coloco aqui, colocar name 1. Então, é o primeiro nome. Então, aqui eu já tenho essa informação. Se eu clicar aqui, por enquanto não vai acontecer nada, porque eu não tenho essa rota. Então, eu venho aqui e vou começar a criar. Então, vem Controllers, primeira coisa é criar o User Controller. .js. Esse User Controller, ele vai ser chamado aqui na rota. Então, deixa eu carregar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui e trocar aqui por Users. E aqui eu vou colocar User Controller. E agora eu vou salvar. Vou chamar, na verdade, o User Controller aqui. Então, eu troco aqui, né? Ctrl D eu marco outro e o Ctrl V eu copio aqui essa informação. Então, dessa forma aqui agora eu já tenho a rota, né? Então, agora eu volto aqui no User Controller. E no User Controller eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que fazer primeiro o cabeçalho aqui, né? Que é o const, para chamar o router. Esse router é do Express. Então, coloco o require express. Pronto, agora eu tenho esse cabeçalho e aí eu vou executá-lo. Então, eu vou criar aqui uma constante com o nome user controller e aí eu vou chamar o router. Feito isso, eu vou exportar com model.exports o user controller. Eu acho que nesse local aqui fica mais fácil importar tudo de uma vez do que importando método a método. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui no Task Controller. Se observar aqui embaixo, o mesmo procedimento. Então, posso fechar o task, voltando aqui, né? Então, feito esse procedimento, eu começo a chamar
método por método. E o primeiro método que eu vou chamar, no caso aqui, é o post, que é o que eu estou criando lá, né? Então, ele não vai ter nenhum parâmetro por enquanto. E eu vou colocar aqui o async, porque ele vai precisar de esperar um tempo para fazer a execução e dar o retorno. E aqui eu coloco a error function. Então, feito este procedimento, quando ele... Parece que está dando um erro aqui. Ah, não, é porque atrasou. Toda vez que ele fizer esse procedimento, que eu mandar lá, ele já vai chegar aqui. Então, o que eu posso fazer é já de cara aqui, fazer um res e um status, que é 201, e um JSON, que é onde eu posso colocar aqui um OK. Coloca aqui response. Isso. Pronto, agora salvou. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui, então ele vai dar OK. Está tudo funcionando. Então agora eu começo a fazer algumas validações. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui as informações. Então eu já vou copiar aqui direto. No caso aqui eu vou preencher os campos também, que eu vou precisar, né? Então eu vou ter o nome, vou ter aqui um e-mail. Esse e-mail eu posso colocar aqui name.one@email.com. Colocar uma vírgula aqui e agora eu vou colocar o password. E o password eu vou escrever aqui normal, sem criptografia. Ele vai criptografar lá no servidor. Então posso colocar aqui name 123. Pode ser essa senha. Colocar uma vírgula aqui. E agora eu tenho que colocar as regras de autenticação. Caso rows. E a princípio esse aqui será esse usuário será apenas um usuário. Então eu coloco aqui uma lista, porque eu vou mandar uma lista de opções e dentro dessa lista eu mando um objeto. E nesse objeto eu vou colocar aqui o row e eu tenho que colocar aqui entre aspas, né? Row, e dentro desse row aqui eu mando o user. Se eu quisesse mandar outro, eu ponho a vírgula aqui e mandaria também uma outra opção. Então agora já tem todas as opções aqui. Quando eu fizer o envio, ele vai chegar até aqui e vai trazer essa informação através do rec.buddy. Então para eu pegar todas aquelas informações lá, eu vou pegar através de uma constante e colocar o nome delas, que é o active, o name, o e-mail, o password e as funções de autenticação. Então pronto, agora eu pego ela aqui no RecBuddy. Pronto, feito isso, eu tenho todas as informações aqui. Então eu vou fazer as validações. E toda validação que eu fizer, eu vou adicioná-las. Toda vez que houver um erro, eu vou adicioná-la na lista de errors e depois eu devolvo essa lista inteira. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a validação do nome. Se o nome estiver vazio, ou seja, se não enviar o nome para mim, a primeira coisa que eu vou fazer então é adicionar na lista de errors um erro com a informação de que o nome não foi enviado. Então posso colocar aqui name is empty, ou ela valida que o name não foi enviado, ou algo nesse sentido. Então essa validação ela vai acontecer quando chegar nesse ponto aqui, né? E depois logo abaixo, quando fizer todas as alternativas, eu vou perguntar se a lista de erro, caso errors, se a lista de error não tiver nenhuma informação, ou seja, se ela for igual a 0, é porque não tem informação. Agora, se ela for maior do que 0, é porque foi adicionado um erro lá dentro. Então, eu vou retornar lá para o cliente com res status
o return é para finalizar a aplicação, né? E o res é para devolver lá para o cliente informando que algo deu errado. Vou responder com o erro 400 e adicionar a lista de erros aqui. E aí ele vai enviá-la para o servidor. Então, salvar aqui eu já posso começar a testar essa informação. Se eu der um send aqui, ele vai dar OK porque o nome está preenchido. Mas se eu vier aqui e apagar o nome, aí ele já fala que o nome está vazio. Então, esse primeiro ponto aqui deu certo. Se eu passar de novo, vai funcionar normalmente. Então, depois do nome, o que eu tenho depois do nome para validar seria o e-mail. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora com e-mail. Vou copiar aqui, né? Um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui e trocar esse nome pelo e-mail. Então, se o e-mail estiver vazio, ele vai fazer, e aqui trocar aqui por e-mail, ele vai falar que o e-mail está vazio. Então, eu não preciso nem testar porque ele funcionou na parte passada. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o e-mail. Então, ele vai falar se o e-mail estiver errado. Então, eu vou fazer aqui um match. Esse match, ele vai identificar se o e-mail está escrito de uma forma correta ou não. Então, são validações que você pode fazer, mas uma delas que eu achei foi uma que eu faço, que é a regra principal, que ela vai aceitar qualquer string antes do arroba e qualquer string depois do arroba. E ela também vai validar, aqui vou colocar mais, e ela também vai validar o ponto e depois do ponto ela valida qualquer string também. Então, o que significa que aqui eu tenho qualquer string, depois eu tenho que vir com arroba, depois eu venho com qualquer string, depois eu venho com um ponto e depois com qualquer string e finalizo a validação. Então, se caso ele esquecer de colocar o arroba, ou não colocar o arroba com um domínio ponto alguma coisa, ponto .com, ponto alguma coisa, aí eu vou falar que o e-mail está válido. Não é uma garantia de validação, mas ajuda a lembrar que está escrevendo o e-mail errado. Então isso aí é apenas uma consideração a se fazer. Isso não vai impedir que ele coloque um e-mail inválido, porque você pode colocar qualquer coisa, ponto, qualquer coisa que vai dar certo, mas entra naquela regra de novo da ativação, onde você pode validar a conta, ativar a conta somente se o e-mail for um e-mail válido. E dessa forma aqui já ajuda a pessoa a não digitar um e-mail inválido. Então vamos para a próxima validação. Se você quiser testando, aqui eu não vou testar porque eu já fiz o teste e deu certo. Se em algum momento der errado, nós voltamos aqui. Senão, toda vez que digitar alguma coisa for testando, vai ficando muito longo o vídeo sem a necessidade. Então aqui eu vou fazer agora um try catch. Esse try catch ele será a busca para validar se o e-mail é um e-mail válido. Então eu já vou criar aqui uma constante falando se o e-mail é um e-mail válido ou não, se é um e-mail que existe. Ou seja, se é um e-mail que já está cadastrado, ele não pode ser cadastrado de novo. Então para isso eu vou ter que ir lá no user service, que ainda não tenho, e buscar usar o método exists e-mail para validar, para trazer a informação do e-mail. Então, a princípio eu vou criar aqui o user service, lá em service, e que eu venho e crio userservice.js. E aí no user service eu vou criar, eu vou chamar essa opção de exists e-mail. Então eu venho aqui, copio esse exists e-mail aqui, e vou fazer um const exists e-mail com async, que vai receber o parâmetro de e-mail, e aí a error function. Então vou fazer um const aqui com o response, que é a resposta que eu vou receber de quando eu buscar a informação lá no meu repository, que será o user
repository. E aí ele vai buscar um e-mail, na verdade ele vai buscar algo pelo e-mail. E aí eu passo essa informação aqui. Esse comando ele vai buscar lá no banco de dados. Então eu venho aqui e vou no repository e crio o user repository. Vou copiar lá o find email, um Ctrl C, e aí eu vou aqui no user repository e crio aqui um const find by email. E eu vou fazer o async novamente, né? E aqui ele vai receber o e-mail. E a arrow function. Então agora eu faço novamente um const response. E agora eu vou buscar através do banco de dados, né? Então eu tenho que chamar o banco de dados aqui em cima. Eu vou fazer um const database e o require vai buscar do config /database. Agora eu chamo aqui o database.query e aí dentro da query eu uso aqui a crase e coloco o select ID from users, onde o e-mail for igual ao parâmetro que é o parâmetro de e-mail. Então eu passo esse parâmetro aqui nesse local exatamente. Escrevo e-mail aqui. Feito isso, quando ele fizer esse procedimento, eu vou retornar o response.rows. Lembrando que agora eu tenho que fazer um módulo .exports, e agora sim eu faço a exportação do método. Feito isso, eu volto aqui no user service para poder fazer a finalização da codificação daqui, né? Então, quando ele chegar nesse local, ele vai trazer um response e aí eu faço um return. Com esse return eu vou perguntar, o response tem o tamanho response.length, se ele tem um tamanho maior do que 0. Se ele tiver um tamanho maior do que 0 é porque ele achou a resposta, então ele vai devolver um true. Se não, ele devolve um false. E aí, aqui também vou fazer um module.export e colocar aqui o exists email. E aqui em cima eu vou chamar o user repository. Vou colocar aqui um const user repository e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o require e chamar lá no repositories o user repository. Pronto, salvar isso aqui. E agora eu volto aqui no controller e lá no user controller eu vou dar sequência aqui na codificação. Então eu parei nesse local aqui. O que eu vou fazer é validar. Ou seja, quando ele retornar lá verdadeiro, significa que o e-mail já existe. Então eu vou parar o programa por aqui com return e vou devolver lá para o serviço com status 409, falando que o registro já existe. Então eu coloco aqui um JSON e a mensagem. Porque isso aqui não é um erro, né? Então vou só colocar assim, que o e-mail, colocar aqui o e-mail dentro do parâmetro, ele já existe. Então ele já está em uso no servidor. E aí, aqui no cat erro, eu só vou responder, primeiro eu vou colocar um console error, para ele imprimir o error.
que é esse erro aqui, que é o parâmetro, isso. E aí, depois que ele imprimir, ele vai responder também com um status 500, porque se caso ele der um erro lá no método, né? Então eu vou mandar aqui um error, e aí nesse error aqui, vou colocar aqui esse método aqui, né? Que esse método aqui não está funcionando. It's not working. Só uma observação aqui, que eu escrevi errado aqui, essa informação é aqui. Então por isso que estava dando aquele erro lá. Então agora sim está validando se o usuário existe, o e-mail existe ou não. Se ele passar por aqui é porque ele ainda não existe a informação. Então, o que eu vou fazer agora é validar as regras de autenticação. Então, a minha regra de autenticação, ela vai, se ela tiver válida, ou seja, se alguém tiver preenchido, né? E dentro dela eu tenho que validar também. Então, se ela for maior do que 0, ou seja, aqui o válido, se ela é igual a 0, para ela entrar aqui, significa que não existe. Aí o que eu vou fazer? É só preencher aqui o errors. Isso. Ponto push, que é para adicionar mais um erro dentro da lista de erro. E aí eu coloco que as regras são inválidas. Invalid rows. Pronto, até aqui por enquanto está dando certo. Então é as validações mesmos. E chegou nesse ponto aí, agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que validar se essas regras, se essas funções de autenticação são verdadeiras, são válidas. Então eu vou fazer através de um try-catch uma busca lá no banco de dados para ver se dá certo a informação. Então vou fazer um const row exist, ou seja, eu vou criar essa variável aqui, essa constante, para eu poder adicionar a ela a resposta do role service. O role service ele vai buscar se existe a função lá no banco de dados. Então eu vou passar todas as funções para que ele valide todas elas lá no banco de dados. Agora eu vou criar aqui novamente uma outra opção, né? Que eu acho que eu não estou chamando o user service aqui, eu já vou chamar ali, porque senão pode dar erro também, né? Eu vou fazer const user service e require services barra user service. E agora eu vou chamar aqui também o role service. Que é isso aqui. Pronto, dessa forma que eu já chamei ele, e agora eu vou salvar, vou criá-lo aqui também. .js. E aí o que eu estou querendo fazer aqui é colocar o exists row. Então vou aqui nele, vou criar aqui um const exists rows, colocar o async e pegar as funções como parâmetro e fazer o error function. Agora eu vou colocar aqui um response. Esse response ele vai no banco de dados também. Então, para ir no banco de dados eu vou passar pelo row repository, porque o repository tem acesso ao banco de dados.
Feito assim, eu vou buscar através do find all. Aqui eu vou chamar também o role repository dessa forma aqui. Então, coloco assim, e aí eu venho no repository, só que aqui agora ele não vai estar ali, né? Mas eu posso fazer assim. Então, Ctrl V aqui e vir aqui criar ele dentro do repositories. E agora o que eu vou colocar lá vai ser um find all. Então venho aqui em role repository e procuro e crio o find all. Então primeiro eu vou chamar o banco de dados, né? Através do require. Config database. E agora eu crio o const find all, que ele vai buscar todas as funções de autenticação no banco de dados. Eu vou criar um response, salvar essa resposta, colocar aqui o await e chamar o banco de dados.query, né? E aqui dentro eu vou fazer o select, então select de tudo, né? From rows. Aí ele vai trazer todas as informações, todas as funções de autenticação, e aí eu vou fazer um return response.rows. Pronto, feito isso, aqui eu tenho que exportar, né, através do módulo.exports o find all, mas eu tenho que colocá-lo aqui dentro de um objeto. Pronto. Feito isso, agora eu volto no role service e aí eu posso finalizar aqui a minha. Deixa eu só exportar esse, existe aqui também, módulo exports. Exists rows. E aí agora na sequência aqui eu posso fazer o seguinte, quando ele fizer a resposta, quando ele der a resposta, eu vou trabalhar com essa resposta aqui. Mas primeiro o que eu vou fazer é um for para poder navegar na lista de rows que eu enviei lá do cliente. Então esse for vai fazer o seguinte, vai ser começar no 0 e ele vai até o tamanho das regras. Então, para eu pegar o tamanho dela, eu coloco length. E vai incrementar de 1 em 1, né, para ele andar de 1 em 1, ou seja, em cada regra. E aí eu vou criar agora aqui um let, porque eu vou fazer a alteração dele em alguns momentos. E esse let vai ter o nome de row, exists row, e vou colocar a flag só para informar que é uma flag de false ou verdadeiro. Então agora eu vou navegar na response. Vou criar um outro for. Então assim, para cada vez que ele acessar uma função que está vindo lá do cliente, ele vai testar a resposta que eu busquei lá no banco de dados. Então ele vai fazer uma busca na response.length. E aqui eu vou incrementar de mais e mais. Está vendo que eu estou criando uma variável j e lá eu tinha a variável i. Então eu vou perguntar se o que veio lá do cliente, ou seja, no primeiro parâmetro, no primeiro nó da lista de rows, eu vou procurar pela variável row e vou perguntar se ela é igual ao response do j, ou seja, quando ele vier, o j estiver nessa posição, e ele vai perguntar se a variável é igual. Se for igual, tudo bem, ele entra. Se não for, ele roda de novo
e vai testando todas elas, todas as hipóteses possíveis. E aí eu vou falar, quando ele achar alguma opção, ele entra aqui. Se ele não achar nenhum, ele vai entrar no próximo nó, no próximo teste. Mas se ele achar, ele vai entrar aqui e vai colocar a nossa flag, existe row flag, como verdadeiro e vai fazer um break, ou seja, vai parar a informação. Se de caso ele rodar tudo, rodar todos os nós aqui, toda a lista e não achar, então ele vai vir aqui e, na verdade, quando ele terminar a lista, ele vai vir aqui e vai testar se essa regra ela acessou aqui, se ela validou nesse local. Se ela tiver validado, aqui mesmo ele já para a validação e retorna um true. Agora, se ele fizer todo o procedimento e em nenhum momento ele encontrar, então ele vai sair e vai retornar false, porque ele não encontrou nenhuma função de autenticação que exista na hora que foi enviado lá pelo cliente. No caso, ele tem que enviar uma opção válida, senão ele não vai passar por esse teste. Então, feito isso, eu volto lá para o User Controller e dou sequência lá na codificação, onde eu valido aqui as regras. Feito essa informação, quando ele chegar exatamente nesse momento aqui, ele vai validar se a regra existe, ou seja, ele vai devolver true ou false. Se ele devolver o true, é porque existe, então ele não vai passar por aqui. Porém, eu vou alterar essa informação para informar que ela não existe. Então, dessa forma, eu valido a informação e ela acessa aqui e eu falo que ela é uma regra inválida porque ela não existe no banco de dados. Isso se ele não encontrar lá, porque se ele não encontrar, ele devolve false. Se devolver false, ele não vai entrar aqui. Então, eu tenho que negar a informação para ela acessar. Talvez fique um pouco confuso, mas se você prestar atenção aqui, você vai entender que ela só vai entrar aqui se ela não for encontrada lá no banco de dados. Então, essa é a validação que eu estou fazendo aqui. E aí, feito esse procedimento, o que eu vou fazer aqui é esse mesmo procedimento aqui dentro do catch. Esse catch aqui ele só é acionado se esse método aqui não funcionar. Se ele não funcionar, então ele cai aqui. Vou trocar aqui também. Então, se esse método não funcionar por um erro qualquer, ele não der certo, ele vai retornar a partir daqui. Mas se tudo funcionar, se ele vier aqui e achar lá no banco de dados que existe, então ele não cai aqui, e ele não caindo aqui, ele vai ir para frente. E quando ele for para frente, então, quer dizer que eu fiz todas as validações possíveis para que eu possa salvar lá no banco de dados. Então ele vai chegar aqui, vai validar, vai ver que não tem erro. Quando ele observar que não tem erro aí, então eu vou salvar no banco de dados. Para eu salvar no banco de dados, eu uso um try catch para validar a informação. E aí eu vou tirar essa informação daqui, porque ela agora vai ser válida aqui dentro. Porque quando fizer o procedimento, ele vai fazer aqui um retorno no final com status 201 e vai salvar lá no banco de dados. Então aí eu vou colocar aqui o user service e dentro do user service eu vou fazer o store. E aí dentro daqui eu vou passar todas as informações que estão vindo lá do cliente, que é essa informação aqui. Vou aqui procurar exatamente onde está. Aqui, dentro do store. Dessa forma eu vou enviar para lá a informação. Já vou copiar isso aqui também
porque se caso esse método store não der certo, ele já cai aqui e já devolve lá para o servidor falando que isso aqui deu erro. Pronto. Agora eu vou lá no user service. Eu acho que eu já chamei ele aqui. Então se eu apertar nele aqui, F12, tá aqui, ele já está chamado. Então eu clico aqui, ele vai lá buscar lá no método user service. E no user service eu vou criar então o método store. E aí para isso eu vou colocar aqui um const store com async. E aqui eu acho que ainda tem aqui, não tá. As opções, vou ter que voltar lá no user controller para pegar essas opções aqui, que são aquelas que eu estou passando por parâmetros lá. Então, como eu vou receber ela aqui num parâmetro, eu coloco ela aqui dentro. E aí eu coloco a arrow function. Então aqui dentro o que eu vou fazer vai ser criar as opções para que ele vá e salve lá no banco de dados. Então vou criar aqui, por exemplo, um const, e aí eu vou colocar um const com o nome user inserted, ou seja, o usuário inserido. Eu vou fazer um await para buscar informação, para mandar informação lá para o user repository. E esse user repository vai fazer a inserção do usuário. Então, eu vou criar um método com insert user. E aí aqui dentro eu vou trazer as opções, né? Então a primeira opção que eu vou mandar são essas aqui. Então o primeiro parâmetro que eu vou mandar. E aí dentro dessa opção aqui, desse parâmetro, eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, justamente nesse password. Então, aqui dentro do password eu vou colocar assim, e aí eu vou chamar um método que é o bcrypt, e esse bcrypt ele vai chamar um sync, mas para isso eu tenho que instalar ele também lá vou usar os comandos aqui para fazer a anotação, e aí eu vou fazer a instalação dele aqui no meu projeto. Então para isso eu vou fazer com o yarn add e vou colocar o nome do bcrypt js. Vou abrir aqui uma janela aqui embaixo para para salvar essa informação aqui. Aí quando eu clico aqui ele vai instalar. Feito a instalação, eu volto aqui no user service e no user service eu vou ter que chamá-lo aqui também por aqui. Então vem aqui const bcrypt e chamo através do require bcrypt js. Feito isso, agora sim eu tenho acesso aos serviços dele, e aí eu vou chamar um serviço chamado hashsync. Nesse hashsync eu vou passar o password, que é o que veio lá do cliente, e vou fazer um bcrypt novamente, e vou chamar o método gen saltsync. Esse é para, lembra que lá no site da aula passada que eu falei que nós íamos usar o número 10? Então é aqui que ele faz. Aqui é um comportamento que o bcrypt utiliza para criptografar o password. Então, através desse método, a única coisa que ele vai fazer aqui é criptografar a informação quando ele enviar a informação lá para o insert. E quando eu coloco esses dois pontos aqui, é porque ele está sobrescrevendo a informação do password para enviar
lá para o insert user. Esse insert user ele está exatamente lá no user repository. Então é lá nele que eu vou ir lá no user repository e fazer a criação desse método lá. Aqui logo abaixo aqui, então eu vou fazer a criação desse método, que é a criação do insert user. Vou chamar através de um const aqui o insert user e usar o async. E agora eu tenho que pegar os parâmetros. Então, os parâmetros que eu vou colocar aqui por enquanto são os parâmetros active, name, e-mail e password. Então, lá, se você lembra, eu passei também o parâmetro rows aqui no user service, então eu tenho que tirá-lo aqui porque ele não vou usá-lo por enquanto. Por enquanto o que eu vou fazer mesmo é só a inserção desses 4 parâmetros aqui. Então, o que eu vou fazer, primeiro chamar um const response, que vai armazenar a resposta do banco de dados. Fazer um database e .query. Aí, aqui, eu vou fazer um insert. Então, o que eu chamo aqui é um insert into user, ou seja, ele vai inserir na tabela usuário. Então, eu vou chamar aqui o active, name, e-mail, password, created at e updated at. Feito isso, eu vou chamar os valores. Então, aqui dentro, eu vou passar o valor como parâmetro, porque o parâmetro vai ser o active, o parâmetro 2 vai ser o name, o parâmetro 3 vai ser o e-mail e o parâmetro 4 vai ser o password. E agora eu escrevo current timestamp para fazer a inserção do próximo parâmetro, que é o create at e o update at. Então eu vou escrever aqui current timestamp também. Pronto. Feito isso, o que eu faço é um return do ID, do active, do name, do e-mail, created at, do updated underline at. Pronto, vou trazer essas informações e aí o que eu vou fazer aqui é passar os parâmetros. No caso, o active, o name, o e-mail e o password. Pronto, agora eu vou fazer o return do response.rows e dentro eu vou pegar o único parâmetro de resposta, que é uma opção só. E aqui eu vou exportar o insert user. Feito isso, então agora essa parte aqui já está salva, eu vou salvar essa aqui também, fechando um pouco de janela aqui, que está um pouco cheio. Aí aqui no user service, foi onde que eu parei. No user service eu vou dar a sequência dos comandos que eu estou executando aqui. Então, a partir do momento que ele fizer o procedimento lá, ele vai salvar e devolver aqui no user inserted. Quando ele devolver a informação para o user insert, que eu vou fazer um for, e esse for eu vou percorrer as regras. Então, vou fazer um let i, e aí esse i vai ser, vai buscar as funções de autenticação com o tamanho dela, né? Então vai percorrer ela inteira, de 1 em 1, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o ID de cada uma das regras.
lá no Role Repository. E eu vou fazer um find role ID by role. Então, para isso eu tenho que passar aqui cada função, quando ele identificar, e aí ele vai buscar de cada função, cada usuário, cada ID. Então, vou chamar ele aqui, colocar a informação aqui. Dessa forma, eu vou chamar esse Role Repository e vou criar esse método aqui lá no Role Repository. Logo abaixo aqui eu vou criar esse método para que ele faça a busca de cada ID, né? Então, toda vez que ele vier aqui, eu vou receber o role que ele passar, né? No caso, ele vai passar lá o role, por exemplo, ele está enviando o role de user, então ele vai receber aqui o user, aí ele vai buscar a informação. Eu vou colocar essa informação no response, usar aqui o await e ir no banco de dados e executar o select. Dessa forma que eu faço um select e vou retornar o ID nesse select de cada, na verdade eu vou buscar lá na tabela rows, onde cada row foi igual ao parâmetro que foi enviado, né? E aí eu vou limitar isso aqui para 1 para não ter problema. Se caso der alguma informação repetida, que não vai dar, mas aí eu já evito também a informação de ser repetida em algum momento. É só precaução mesmo. E aí talvez que possa evitar algum erro. E aí eu passo aqui o parâmetro row, que é o que eu recebi. Então agora eu faço um return, e o return eu faço o return da resposta, rows, e pego apenas o parâmetro, mas só que eu quero só o ID. Então aí dessa forma eu retorno apenas o ID. E agora eu vou passar aqui esse find role, e aí dessa forma eu passo essa informação aqui, com o Ctrl S aqui ele salva, e aí eu retorno aqui para o user service, exatamente no user service, que é onde eu parei a informação. E aí chegando aqui, quando ele fizer a busca do ID, o que ele vai fazer é um wait para buscar o user rows. Agora ele vai lá no user rows repository e salvar dentro desse user rows repository insert relation user rows. E aqui eu vou passar o usuário inserido, pegar o ID dele e pegar o role ID que foi recebido aqui. Quando eu fizer esse procedimento, então eu vou criar mais uma opção aqui. Só copiar aqui. Então, vou pegar essa opção e eu vou criá-la aqui também no repository. .js. E aí esse user rows repository ele vai salvar, ele vai criar, eu vou criar essa opção lá nele, né? User rows repository, que é a opção de, aí eu vou clicar aqui, né? Buscar primeiro o banco de dados, require, e isso fica dentro do config database. E agora sim eu crio aqui um const com o insert relation user rows. E aí eu vou usar aqui o async e vou receber o parâmetro user ID e role ID. Eu vou usar a error function e um await para buscar lá no banco de dados. Buscar não, para inserir no banco de dados a informação. O que ele vai fazer aqui é o seguinte. Ele vai fazer um insert no user underline
rows. Esse insert, ele vai ter aqui os campos user ID e o role ID. E os valores que virão serão esses dois que foram passados nos parâmetros. Então aqui eu vou passar os parâmetros de user ID e role ID. Feito isso, terminada essa opção, eu não vou retornar nada, só vou retornar aqui, exportar na verdade, o módulo.exports, o insert que eu criei aqui dentro de um objeto. Então agora feito isso, esse parâmetro aqui já está pronto, eu volto aqui no user service. Então no user service, quando ele chegar nesse local em específico, ele vai vincular o usuário com as regras que foram enviadas juntos. Feito isso, então, está feita aqui a inserção juntamente no user service. Aí eu vou fazer aqui um store, né, para poder salvar essa informação, para retornar essa informação. Aí ele vai voltar lá para o user controller. Então no user controller agora nós temos a finalização do procedimento, que é exatamente aqui. Quando ele fizer esse procedimento aqui, automaticamente ele já vai devolver para lá. Só que ele não vai devolver nenhuma resposta, vai devolver somente aqui a informação dizendo que foi criado o usuário no banco de dados. Caso der errado, ele bate aqui. Então esse aqui é o procedimento que nós vamos fazer para salvar lá. Se eu der um Ctrl S aqui e ele recarregar aqui, parece que aparentemente deu certo. Se eu vier aqui, teoricamente ele vai salvar. Vamos ver se vai dar algum erro. Ele deu 201 create. Então agora, para que eu possa verificar se deu certo, eu posso ir lá no banco de dados e fazer um select para verificar essa informação. Ou então eu posso criar também um get de usuário para poder buscar essa informação lá no banco de dados. Porém, isso aí nós vamos deixar para uma próxima aula. Então, nesse vídeo mesmo, as informações que eu queria passar era referente à inserção. E aparentemente deu certo porque não deu nenhum erro. Somente quando fizermos o get, nós vamos poder confirmar se realmente deu certo ou não. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e marque a opção todas, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. Até mais.